Sejam bem-vindos ao canal Interessados por Jesus. Se você é uma pessoa interessada por Jesus, já se inscreva aí no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. A pergunta que eu faço hoje, que eu recebi no Instagram, uma pergunta, e as perguntas para quem está iniciando na fé são as mais simples, as mais sinceras e a que fazem a gente pensar. Como estar mais próximo, como estar mais conectado com Jesus? Você é uma pessoa que deseja estar mais próximo de Jesus? Me converti logo após uma separação, eu era praticamente casado, quase 8 anos, e eu não era cristão. Então, os meus hábitos, minha rotina eram outras, os meus pensamentos eram outros. Eu não queria ter filhos, eu não pensava muito em ter família, enfim, era uma pessoa meio perdida na vida, assim. Mas sempre fui muito calmo, então sempre tive esse perfil pacífico, tranquilo e sempre inconformado, assim, sabe? Sempre questionador. E isso me levou a conhecer Jesus. Acabei me interessando através de uma amizade e logo que eu me separei eu conheci uma menina e essa menina era cristã e isso me levou a querer ir na igreja. Mas já vinha um histórico antes de interesse, que tudo foi se conectando. Enfim, não é para contar meu testemunho aqui. Essa atitude me levou a ir na igreja e falar, cara, é isso que eu preciso. É disso que eu preciso. É isso que vai confortar meu coração, isso que vai me tranquilizar. Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu trarei alívio. Eu precisava desse alívio, eu estava com muita dificuldade. Eu estava morando sozinho, eu nunca experimentei a solitude de fato. Eu sempre tinha alguém aqui em casa, sempre, quando era menor, tinha minha avó, ou minha mãe, meus irmãos. E eu chegava em casa, sentia aquele vazio, sabe, aquele breu, e eu não sabia viver com isso. E eu evitava ficar até em casa, sempre estava em algum lugar, até mais tarde, com algum amigo na rua, e eu não queria ficar aqui nesse momento sozinho. Então, a igreja, Jesus me ajudou, ele começou a fazer parte, eu comecei a me aproximar de Jesus e ele se fez presente junto comigo e se faz até hoje. E o que me levou a compreender, assim, o que faz a gente... Qual que é a diferença do antes e depois, de estar mais próximo de Jesus ou não? É a mentalidade. A Bíblia mesmo fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Você precisa transformar a nossa mente. E daí vem o primeiro ponto, a primeira prática de uma pessoa interessada por Jesus. Na Bíblia, sempre diz que quando a gente tem fome, no sentido, não de sentido de alimento, que a gente come qualquer coisa, você está com fome, o que você vai fazer? Você vai comer alguma coisa, um hambúrguer, um almoço, um feijão e arroz. E a Bíblia sempre dá essa forma de dizer para conteúdo, para palavra, para querer aprender mais, para quem é interessado por Jesus. Quem é interessado por Jesus tem fome de Jesus, ou seja, quer conhecer Jesus. Então aí é o primeiro ponto, como estar mais próximo de Jesus? Querendo conhecer. Como? Na Bíblia. Como que a gente se envolve nesse universo de estar mais próximo de Jesus? Sozinho, por si só, é muito difícil. Porque a Bíblia, para quem está iniciando, às vezes pode ser difícil, por onde começar, o que é isso, o que significa aquilo, as terminologias, por onde... Enfim, e lógico, a gente vai iniciar no Novo Testamento, tem até... Quem sabe eu vou gravar um vídeo assim, por onde começar. Mas eu recomendo você iniciar pelo Novo Testamento, Lucas, Marcos, Mateus. Daí você lê Provérbios, que tem os ensinamentos. Então, lê a palavra de Deus. Daí tem alguns livros para quem está iniciando, eu já vou recomendar esse aqui para você, que é O Discípulo Radical. O discípulo é basicamente a terminologia que a gente usa aqui, interessados por Jesus. Você quer ser um discípulo? Discípulo é aquele que, imagine você tem um mestre lá de luta, artes marciais. O que você faz? Você escuta o mestre para poder ser bom tão quanto ele. O cara é faixa preta, você até quer ser faixa preta também, mas você inicia na faixa branca. Então, você está iniciando na faixa branca do discipulado. Precisa ler esse livro que vai te ajudar. E a ideia é essa, a gente seguir o mestre, seguir Jesus. E para seguir Jesus tem que escutar Jesus, porque Jesus é faixa preta. Então esse é o primeiro ponto, a gente se interessar através da palavra, das informações. E eu lembro que nesse processo que eu estava de separação, de interesse por Jesus, eu chegava em casa e eu comecei a aprender, que nem falei,
me interessar, lia livros, comecei a ir muito na igreja, participava de cursos, eventos, tanto que eu acabei indo por uma imersão de 1 ano. Fiquei 1 ano no Central Bible College, que é assim, você desconecta do mundo. Graças a Deus eu consegui me bancar lá, foi muito milagre, assim, tive ajuda da minha avó, tive ajuda no meu trabalho, aconteceram coisas assim que eu consegui ter o recurso financeiro para estar lá. Daí veio a pandemia, mas isso enfim, são histórias assim que é legal contar. E daí lá eu tive essa imersão, então eu me envolvi demais, sabe? Tinha pessoas que também estavam com esse mesmo propósito. E aí entra outro ponto, a gente entrar num ambiente de outras pessoas que estão seguindo o mesmo propósito, seguindo a mesma fé, porque sozinho é difícil. Então você tem que encontrar uma igreja local, participar. Inicia indo sozinho, mas a ideia é que você participe, faça a integração da igreja, você se envolva na igreja, talvez você servir na igreja, você participar das células, que são pequenos grupos. Por quê? Para fazer amizades, você precisa conhecer pessoas que lá da igreja também, não ficar só frequentando, sentando no banco e só, sabe? Então esse é o segundo ponto. Primeiro, leitura da palavra, buscar a Bíblia, que é interessante. Segundo ponto, se envolver, fazer novas amizades com pessoas que também estão seguindo esse mesmo propósito, seguindo esse mesmo caminho, porque um fortalece o outro. E o outro ponto que eu ia falar, que quando eu estava aqui nesse ambiente no início, bem no início, assim, quando eu comecei a ir na igreja, eu ligava um louvor aqui em casa e escutava a palavra de Deus e começava a orar, 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 orar. E como que faz a oração? É você abrir o coração para Jesus, é você soltar tudo aquilo que está dentro de você, você perdoar quem você precisa perdoar, você falar o que precisa falar coisas do seu dia a dia, começa falando, agradecendo. Então é várias coisas, o que vier no seu coração, solta o coração, porque esse momento que você tem com Deus é um momento de quebrantamento. Você precisa purificar o seu coração. É aí que você vai começar a querer muito mais de Jesus. Porque quando você começa a purificar o seu coração, aquele peso, aquele alívio começa a vir. De você, quando você começa, sabe, soltar tudo que você precisa soltar, das coisas que foram do passado, da vida que você teve no passado, que daí entra um momento de arrependimento. Porque à medida que você vai conhecendo, se aproximando de Jesus, você vai vendo o quanto você errou, o quanto de direcionamento que você acabou tendo. E não, a gente não deve se culpar, porque a gente tem que agradecer, porque a partir de agora Deus está junto com a gente está tendo essa consciência. Deus sempre teve, só que agora a gente tem essa consciência, nossos olhos acabam abrindo, tendo essa percepção, e a gente precisa agora, a partir de agora, se arrepender. Arrepender do quê? Das coisas que se foram. E virar a página e começar uma nova história. Então é purificar o coração nesse momento de oração. E eu sempre, no começo era muito forte. Lógico que hoje, tudo que essa mudança drástica assim, passou hoje. Lógico, eu tenho meus momentos de oração, mas são mais tranquilos, porque eu já purifiquei meu coração e agora estou na fase do transbordo, porque eu quero que você também viva isso. E uma das coisas que eu acho que é mais importante é você não ver a palavra de Deus como um livro qualquer de autoajuda. Você não vê as coisas que Jesus ensinou como se fosse mais um coaching, como se fosse mais qualquer coisa. Você levar a sério. Ponto crucial é você crer na palavra de Deus. E a pessoa que crê na palavra de Deus, ela leva muito a sério. Ela olha com outros olhos. Ela se dedica, porque Jesus é o seu Pai. Você é a imagem e semelhança do Criador. Tanto que eu gravei um vídeo e eu acho interessante você assistir quem você é, que é a sua verdadeira identidade. Isso vai complementar esse vídeo daqui. Você entender quem você é, que você é a imagem e semelhança do Criador, faz com que você tenha mais interesse por Jesus. Porque à medida que você conhece Jesus, você se conhece e você cresce em graça e sabedoria. E você vai vendo o quanto é importante você querer estar próximo de Jesus, como é a pergunta que foi feita,
e quanto é importante você se conhecer. Porque se a gente tem imagem e semelhança do Criador, a gente precisa entender quem é o Criador para poder experimentar, viver aquilo que Ele quer para nossa vida. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que você se interesse realmente de verdade por Jesus, seja uma pessoa assim com fome da palavra, que quer conhecer Jesus, que quer estar próximo de Jesus e realmente viva tudo aquilo que Ele já fez por nós. Espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Ia falar outra coisa, bobiei.